Seja bem-vindo à Comissão Executiva. Vladimir Putin anunciou um cessar-fogo na Ucrânia a partir de 15 de fevereiro, domingo, depois de uma maratona negocial em Minsk, na Bielorrússia, com Angela Merkel, François Hollande e Petro Poroshenko, um acordo que deixou de fora a anexação da Crimeia. O acordo esteve por um fio. Os separatistas do leste da Ucrânia resistiram, mas no final houve entendimento na cimeira de Minsk. O cessar-fogo começa no dia 15 de fevereiro. Reunidos na capital da Bielorrússia estiveram a chanceler alemã, o presidente francês, o presidente ucraniano e Vladimir Putin, a quem coube dar a notícia após uma maratona negocial que se prolongou pela madrugada. Это не самая лучшая ночь в моей жизни, но утро, на мой взгляд, доброе, потому что, несмотря на все сложности переговорного процесса, нам все-таки удалось договориться о главном. Кстати говоря, почему так долго шли согласования, я думаю, это связано с тем, что, к сожалению, киевские власти до сих por отказываются от прямых контактов с представителями Donetской e Luganской народных республик. O acordo é abrangente e pode resultar no levantamento das sanções económicas à Rússia. Angela Merkel e François Hollande mostraram-se satisfeitos, sem esconder que há ainda um longo e difícil caminho pela frente. Es waren 16 Stunden Verhandlungen, in denen wir intensiv arbeiten mussten. Wir haben einen Hoffnungsschimmer jetzt. Wir haben eine umfassende Implementierung von Minsk vereinbart. Aber die konkreten Schritte müssen natürlich gegangen werden und es werden noch große Hürden vor uns liegen. Le règlement global portera sur l'ensemble des questions, du cessez-le-feu jusqu'à la fin, le contrôle de la frontière, en passant par la décentralisation, bien sûr le retrait des armes lourdes et également la reprise des relations économiques. Toutes les questions ont été traitées dans ce texte qui a été signé par le groupe de contact et par les séparatistes. A nível político, a solução passa por uma reforma da Constituição da Ucrânia, mas, garantiu o presidente do país, a separação do leste do território está fora de questão. Зазначено, що ми будемо це робити в рамках конституційних змін по децентралізації, розповсюджувати на всю країну. Також на жодного згадку, жодної пропозиції по федералізації також не пішли. Цього ні автономії, ні федералізації. Para os separatistas pró-russos, cabe agora a Petro Poroshenko levar à prática o que ficou escrito no papel. Мы верим и знаем, победа все равно будет за нами. И неважно, каким это будет методом, политическим или военным. Мы знаем точно, что Украина изменится. Изменится благодаря людям Донбасса. Любой срыв или непроведение каких-то, неисполнение каких-то договоренностей лежит на Петре Алексеевиче Порошенко. Все пункты это требуют дополнительных согласований, переговоры еще идут. Поэтому любое narушение или неисполнение этих пунктов, ни о каких больше меморандумах речи далее не будет идти вообще. Vista como a última oportunidade para evitar uma escalada da guerra na Europa, a cimeira de Minsk pode vir a ficar na história. Para debater o conflito na Ucrânia e as suas implicações para o Ocidente, contamos com a presença de Pedro Leão, professor da AES, Tawfik Rekibi, da Universidade Europeia, e Jorge Farinha, da Porto Business School. Sejam muito bem-vindos. Tawfik Rekibi, estes acordos de Minsk não são os primeiros. Em setembro do ano passado já tinha havido um cessar-fogo, um primeiro acordo também em Minsk. Em sua opinião, os acordos assinados ontem têm condições para serem bem-sucedidos? Nós queremos acreditar nas declarações dos vários responsáveis, quer do lado da Rússia, quer do lado da União Europeia, quer os próprios beligerantes. Penso que chegaram a um mínimo de entendimento depois de uma ronda muito prolongada. Isso significa que havia muitos pontas soltas para limar. Deixa alguma esperança, mas eu tenho alguma dúvida se realmente isto vai resultar a 100%, porque tudo dependerá dos aspectos não visíveis no acordo, porque certamente que há anexos a este acordo que nós desconhecemos e, de facto, a paz só vai vigorar, só
houver realmente satisfação de ambas as partes. Porque e há ainda muitas conversações para... Vai haver muitas conversações e eu não sei quais são também as contrapartidas que foram garantidas pela União Europeia em relação à Rússia e vice-versa. Portanto, isto dependerá essencialmente das vontades das duas partes. Há um aspecto muito interessante, aliás, no acordo que está em rodapé, é a autodeterminação da língua. Isto quer dizer que muitos dos enclaves na parte este da Ucrânia poderão tornar a língua russa como uma língua oficial. E, portanto, se no Mas acordo... essa questão da língua, já que fala nela, é assim tão importante. É que na Ucrânia fala-se russo, em Kiev fala-se russo. Claro, mas... Os meios de comunicação social claro de que referência o russo é quase uma língua materna de toda a geração que tem 30, 40 anos, porque preciso não esquecer que o muro de Berlim caiu há muito pouco tempo, caiu no fim da década dos anos 80, e, portanto, a língua russa é omnipresente, não só na Ucrânia, ou na Federação Russa, ou nos países da CEI, mas também em muitos dos países que aderiram, entretanto, à própria União Europeia. Todos falam russo. Mas é preciso ver que, além da dimensão económica, geoestratégica, de defesa, etc., que está em jogo, que tem muito peso, essencialmente também para os russos, a questão cultural e a questão étnica e a questão religiosa, muitas vezes, se permite nestas negociações. A própria população tem um sentimento nacionalista muito marcado, muito ancorado e, evidentemente, tem alguma reticência em aceitar uma certa hegemonia por parte dos ucranianos que, tendencialmente, enfim, consideram-se mais aliados do Ocidente que da própria Rússia. Agora, de facto, tudo dependerá se ambas as partes vão atingir os objetivos. E um aspecto também muito interessante, que pode demonstrar a fragilidade do processo. Quem assinou os acordos não foram franceses, alemães, russos e beligerantes. Só os beligerantes que assinaram o acordo. Os russos, os alemães e os franceses limitaram apenas a fazer uma declaração comum de suporte a este mesmo próprio acordo. Entre as autoridades de Kiev e os exatamente. Portanto, não há um compromisso evidente por parte das grandes potências quanto ao resultado. E, aliás, as declarações vêm comprovar isso. Pedro Leão, a situação económica da Rússia, neste momento bastante fragilizada, ajudaram a que se chegasse a um acordo, em sua opinião? Quem diga que sim, quer dizer, com uma dívida neste momento que ascende a 600 bilhões, portanto, as reservas russas, apesar de serem elevadas, não cobrem esse montante, portanto, há quem diga que, de facto, isso forçou, pelo menos, terem boa vontade para este cessar-fogo, ou, pelo menos, tentarem ganhar algum tempo. É isso que se diz, ainda que eu acredito que, em termos subjacentes a esta questão toda, subsistem questões de fundo que vão estar, de facto, na essência do que é a boa solução deste problema, nomeadamente o alargamento da União Europeia à Ucrânia e aquilo que não é isso bem que os russos temem, mas sim depois o alargamento da NATO. E para mim essa é a questão de fundo neste tema todo, ou seja, que tipo de passos vão ser dados a seguir e como é que a Ucrânia vai saber jogar, eventualmente com uma neutralidade que consiga fazer face a esses dois. E é esse o receio da Rússia? Eu diria é ter a NATO à porta. Que sim, ou seja, acho que as lições da guerra da Geórgia em 2008, no fundo, comunicam-nos bastante bem essa questão. No fundo, houve 3 conclusões. Uma é que eles não têm medo de confrontar o Ocidente, portanto, já o demonstraram. A segunda é que veem as fronteiras imediatas como uma zona tampão, portanto, uma esfera de influência, em que eles não têm a menor prioridade em tomar opções militares que sejam para defender os seus interesses políticos. E número 3, mostram que têm a máquina de guerra disponível como um instrumento político. E isso é que pode causar e chocar, digamos, com o que é o modelo do Tratado de Roma, enfim, aquilo que subsiste ao modelo ocidental e, sobretudo, na Europa. Portanto, para mim, a questão de fundo é NATO, puro e duro. Jorge Farinha, concorda a questão aqui fundamental é uma questão mais militar, digamos assim? Eu penso que é uma questão militar também, é uma questão de poderio económico e penso que há um aspecto também adicional, para além destes que foram referidos, que é as zonas de Donetsk e Luhansk que têm uma grande concentração industrial. Basta dizer que 95% da produção de carvão vem precisamente de Donetsk e Luhansk. Tem uma grande cota de exportação e, portanto, tem ali uma base económica que, obviamente, se ficar do lado pró-russo, vai fragilizar uma Ucrânia e, portanto, um país que fica fragilizado já não é uma ameaça, digamos, tão grande num contexto de pertencer a uma NATO. E penso que isso será seguramente também um dos argumentos que, para além da questão mais nacionalista, mais questão das pessoas mais culturalmente próximas dos russos, também joga aqui nessa balança.
E, em sua opinião, estes acordos de Minsk têm condições para serem bem-sucedidos e terminar o conflito? Bom, eu penso que estes acordos foram mais favoráveis, provavelmente, ao Presidente Putin do que ao lado da União Europeia e da Ucrânia. E há aí um aspecto que eu acho que é bastante sintomático disso, que é o facto de que as fronteiras as fronteiras com a Rússia, que estão neste momento, são uma porta aberta para a entrada de todo o material militar e meios militares, só irá ser fechada no final de 2015, o que significa que os russos estão, obviamente, a admitir a hipótese que isto pode correr mal e, portanto, nós vamos ter aqui, de facto, sempre uma margem, pelo menos até ao final do ano, para poder manter aqui, digamos, alguma pressão, se for necessário. Eu acho que isso é sintomático de que as coisas não estão totalmente fechadas e, na verdade, no primeiro acordo de Minsk já havia muitos destes pontos que tinham sido acordados e, de facto, não foram implementados. E, portanto, eu acho que há aqui algum ceticismo, há uma esperança também, mas algum ceticismo de que isto poderá, depois, na prática, ser muito diferente. E conforme foi referido, o facto de não haver digamos, um empenho assinado das principais forças torna isto particularmente mais frágil, não é? Porque uma coisa é a União Europeia atravessar-se ou a própria Rússia atravessar-se, outra coisa são os grupos locais, que obviamente com algum apoio, mas que torna isto muito delicado. Portanto, eu acho que o acordo de cessar-fogo vai, provavelmente, ter alguns efeitos a curto prazo. Já tenho algumas dúvidas que isso continue, porque vai começar a haver, se calhar, algumas caramuças aqui e acolá, depois há uma pequena escalada e podemos perfeitamente chegar aqui a um par de meses e voltamos à estaca zero. Tawfiq Rekibi, ontem falava-se já na possibilidade da União Europeia levantar algumas das sanções económicas à Rússia. Em sua opinião, isso ainda é um bocadinho prematuro, falar-se já nessa possibilidade? Eu acho que aqui um pouco polícia bom e polícia mau. Nas declarações da própria União Europeia temos algumas declarações, por exemplo, por parte da Comissão Europeia, que são muito apaziguadoras da tensão que existe neste momento, e temos, por outro lado, por exemplo, o primeiro-ministro britânico que agita sempre a bandeira das sanções caso a Rússia não recuar e não mudar o seu posicionamento. Agora é preciso ver o que está em jogo nisto tudo, do ponto de vista quer económico, quer do ponto de vista geoestratégico. Eu concordo plenamente com a questão da NATO como uma ameaça premente para a própria Rússia e que a Rússia gostaria, pelo menos, assegurar que os seus interesses sejam salvaguardados antes, eventualmente, da entrada da Ucrânia na própria NATO, porque mais dia menos dia a Ucrânia vai entrar. O problema não é a Ucrânia entrar, é como é que a Ucrânia vai entrar e com que potencial a Ucrânia vai entrar, porque o maior é o potencial de entrada ucraniano, menor será o potencial russo, nomeadamente em matéria de defesa nacional. É preciso não esquecer que, mesmo antes do desmantelamento do Muro de Berlim, o essencial da estratégia da defesa do próprio Império Soviético, do Pacto de Varsóvia, estava um pouco distribuído por vários territórios. A Ucrânia sempre foi um território muito envolvido, quer na investigação e na tecnologia do armamento de defesa, quer na própria produção. E hoje, por exemplo, quando olhamos para a Crimeia, que ao anexá-la, enfim, constituiu uma certa descanso para os próprios russos, a região de Dnipropetrovsk, e é ali onde estavam desenhadas todas as tecnologias do armamento balístico, da indústria espacial, etc. E que hoje os russos, que têm uma indústria de armamento muito envelhecida, estavam já a procurar, através de iniciativas privadas, etc., modernizar as suas próprias forças armadas. Tem havido um grande investimento na área da defesa. Tem havido um grande investimento na área da defesa e não gostariam que este investimento fosse parar e de facto a NATO também, ao exercer uma certa influência na Ucrânia e em algumas regiões pró-russas, queria um pouco também neutralizar este potencial e de facto está a jogar um pouco aí, além obviamente da plataforma, enfim, logística, porque o leste da Ucrânia é um hub de acesso a vários mercados, até através dos pipelines que distribuem o gás e o petróleo, que permite acesso ao Mediterrâneo e algumas regiões do Médio Oriente. E, simultaneamente, os russos, neste momento, estão a tentar construir alternativas à leste da Rússia, nomeadamente com a China, e, de facto, neste momento, estão também a procurar ganhar um certo tempo, porque é preciso não esquecer que, em termos de comércio externo, a Rússia depende em 45%, se não estou em erro, da própria União Europeia, e 70% do seu gás natural é exportado para
a União Europeia. Portanto, eles precisam de vender este gás. Do lado da União Europeia, a dependência não será tão grande, mas também é preciso ver que a Europa calculou um pouco mal as consequências do embargo, porque provavelmente olharam a frio, olha, as nossas exportações para a Rússia não ultrapassam 7% e, portanto, a partir daí julgo que temos mais a ganhar com o embargo que a perder. Mas, na verdade, é preciso não esquecer que muitos países europeus dependem de uma forma substancial do gás russo. A Alemanha em 40 e tal por cento, a República Checa, por exemplo, é mais que 90%, a Letónia, enfim, a Bulgária, portanto, um conjunto de países da União Europeia que dependem imenso do petróleo e do gás russo. Agora, eu acho que suavizar, digamos, as medidas sem as eliminar por tudo pode ser, digamos, um passo para criar um espaço de aprofundar as conversas e o diálogo que existe. E, na verdade, do lado da Europa, temos que perceber que o pior que podemos fazer com a Rússia é fazer um checkmate. Eles são excelentes jogadores de trás e não vão se deixar fazer. E, por isso, nós devemos deixar de ter aquela linguagem mais extremista. Podemos e fazemos, e se não vão no caminho que nós queremos, nós iremos retalhar, porque os russos não vão se deixar fazer e, com certeza, têm também armas de resposta, quer estratégicas, quer diplomáticas, até em termos bélicos. É preciso ver que a dissuasão nuclear não desapareceu. A Rússia continua a ter grande poder. E de vez em quando os russos lembram isso. Lembram isso. E ainda bem, porque no fundo a dissuasão nuclear é preciso olhar para ela como um fator de paz também, na medida em que impede ações menos pensadas e fazer com que haja um certo bom senso naquilo tudo que estamos a fazer. Pedro Leão, há quem considere que Vladimir Putin tem pretensões imperialistas e que há um sentimento anti-americano por parte da Rússia. Em sua opinião, é essa a principal motivação que está na base dos acontecimentos na Ucrânia e da intervenção na Ucrânia? Eu não diria que é anti-americano. Imperialista, enfim, o Império Soviético foi sempre imperialista, mas curiosamente há aqui uma nuance que, enfim, não sei se os espectadores saberão. No âmbito do Império Russo ou do Império Soviético, curiosamente, houve dois territórios que nunca foram vistos como conquistas imperiais, nomeadamente a Ucrânia e a Bielorrússia. Se calhar é por isso que hoje estão a tentar assinar a tratados de paz em Minsk. Portanto, foram sempre vistas como terras russas, era assim que eles designavam. Portanto, eram vistos como povos irmãos. Portanto, há uma certa identidade cultural. Aliás, houve um estudioso até do imperialismo russo que chegou a uma conclusão, um estudo que fez, o Dominique Livan, que chegou à conclusão que a própria Bielorrússia, a Ucrânia e a Rússia nunca desenvolveram uma identidade distinta uma das outras. Portanto, são identidades culturais muito próximas. Foi o povo, nomeadamente em Kiev, quando se iniciaram aquelas grandes manifestações, que se revoltaram contra uma aproximação de Viktor Yanukovych, que era na altura o presidente, à Rússia. Claro. Portanto, a população quer uma aproximação e uma integração na União Europeia e não uma ligação à Rússia. Claro, eu acho que é preciso conhecermos muito bem o que é a Ucrânia. A Ucrânia é um país muito idiosincrático nesse aspecto. Faz-me lembrar um pouco a Turquia noutra esfera, porque é quase uma zona tampão entre dois mundos, duas culturas. Há duas Ucrânias, há duas populações ucranianas. Se for ver a geração mais antiga, é saudosista do Império Russo, identifica-se com a cultura, fala russo, gosta de ler jornais russos, portanto há um certo saudosismo. Esses são os que estão a combater na zona oriental. E há uma Ucrânia mais nova, digamos assim, com a tendência a crescer, obviamente, por fatores geracionais, que de facto se identifica e vê algum interesse, digamos, nos valores mais ocidentais, se quiser. Portanto, são os tais que vão para a Praça Maidan e que comunicam entre Facebook e marcam as tais manifestações por Facebook. Portanto, há duas Ucrânias, se quiser. E isto é um fator que pode ser um problema, porque de facto temos quase dois países dentro do mesmo país, e é por isso que se discute a autonomia, se calhar, de algumas regiões. Vamos ver como é que se gera esse federalismo, de alguma forma, com alguma autodeterminação ou não, e manter a consistência do que é a Ucrânia. Mas, de facto, é um país muito idiosincrático nesse aspecto, ou seja, são dois mundos dentro do mesmo país e é uma zona tampão. Portanto, eles, se forem inteligentes, vão tentar jogar com uma possível neutralidade e tentar fazer aquilo que o próprio Yanushchenko tentou fazer, Yakunov, que tentou
de alguma forma, fazer um acordo comercial com a Europa e com a Rússia, que não foi possível na altura, foi tão pressionado. Foi aí, então, que disputou os movimentos da Praça Maidan. Mas, de facto, não é linear jogar com esta bipolaridade, se quiser, em termos culturais. Jorge Farinha, como é que o presidente ucraniano Petro Poroshenko vai resolver esta questão de, por um lado, manter a Ucrânia unida, um país só, e ao mesmo tempo satisfazer as pretensões de maior autonomia de algumas regiões? Eu penso que vai ter uma enorme dificuldade, para ser franco, porque ele tem esse problema político por resolver e tem um problema económico ainda mais sério também que está sob as suas mãos, porque é preciso ver que a Ucrânia herdou, digamos, um passado económico recente que se caracterizou por um processo de privatizações desastroso, que colocou nas mãos de um conjunto de oligarcas ativos muito importantes e que criou um dos países mais desequilibrados do mundo em termos económicos, em termos de repartição de rendimento. Aliás, acho que mesmo um relatório do Credit Suisse que diz que é o país com maior nível mundial de desequilíbrio de repartição de rendimentos. Tanto se vê carros... Desigualdades. Tanto se vê Ferraris como se vê os carros da era soviética. Não é? E isso também contribuiu para toda a insatisfação perante, apesar da herança cultural referida, insatisfação perante os poderes instituídos que eram muito pró-russos, a quem a população, sobretudo a mais jovem, identificava que as causas do mal têm a ver precisamente com este passado e com esta herança soviética que tem algum paralelismo, aliás, com o que se passa na Rússia e que nós não estamos satisfeitos. Portanto, esse problema é um problema muito sério, porque a Ucrânia está com um problema de dívida enorme. Recentemente, o Fundo Monetário Internacional disponibilizou uma verba de 17,5 bilhões. Foi anunciado ontem uma ajuda. Que não será suficiente. Aliás, foi uma reciclagem de um pacote já aprovado anteriormente que foi interrompido por causa dos eventos recentes militares. E, portanto, há um apoio aí da União Europeia, mas a partir do momento em que nós temos que os novos, digamos, chamar países que irão ser talvez criados, ou pelo menos as regiões autónomas de Donetsk e Luhansk, que absorvem 16% do PIB ucraniano, significa que o que sobra vai ser difícil de gerir em termos económicos. E, em cima disso, ter um problema político para resolver vai ser extremamente difícil. Eu não antevejo que se consiga resolver os dois problemas, enfim, nos próximos anos, seguramente. Não é? E a União Europeia vai ter ali um problema adicional em termos financeiros, porque vai ter provavelmente que dar apoio financeiro para além de já ter dado a todos os outros países, à Grécia, Chipre, Portugal, etc. É mais uma fonte de problemas financeiros. E o país tem algum risco de não ser viável, a não ser que faça reformas muito estruturais. Felizmente, a própria Christine Lagarde reconheceu que, contrariamente ao que se passava anteriormente, existe alguma boa vontade, já mais forte, de haver uma série de reformas económicas que poderão ajudar, pelo menos à frente económica, a ser um bocadinho melhor controlada. Mas o problema político, temo que será extremamente difícil de conseguir resolver, a não ser, de facto, com uma solução que será mais agradável aos russos do que será aos interesses ucranianos. Fazemos agora um curto intervalo nesta Comissão Executiva que volta já a seguir. Até já.